Gente, prazer estarmos aqui nessa noite, na segunda noite da nossa conferência Geração Eleita, com o Renato Camargo, que nos dá o prazer, o privilégio da sua presença também aqui. Muito obrigado mais uma vez, Renato. Ontem nós falamos sobre quebrar os nossos paradigmas, e vejam só que coincidência, a nossa Geração Eleita do ano passado, o Sérgio Queiroz falou exatamente sobre isso. A gente precisa quebrar esses paradigmas que nos são passados e a gente não discute. O Renato falou bastante sobre isso ontem. No ano passado a gente comentou sobre que a gente está hoje muito mais num momento parecido com o de Paulo do que num momento parecido com o que Lutero passou. A gente está numa geração que não conhece o cristianismo. E o Renato ontem trouxe esse exemplo de Paulo e da igreja de Antioquia, não tanto de Paulo, mas da igreja de Antioquia, que é onde ele foi recebido pela graça e não pelo legalismo. Conceitos para a gente pensar e desenvolver no próximo ano inteiro, que Deus permita que a gente consiga fazer isso. Se você é da nossa comunidade, seja muito bem-vindo. A gente está aqui para trabalhar um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais da voz de Deus para falar para o nosso coração. Se você é de outra comunidade ou está chegando aqui, está visitando, seja muito bem-vindo. Nós queremos que essa conferência seja sempre um início de novos momentos para a nossa igreja que está aqui nessa cidade e nas nossas cidades vizinhas. Gente, a gente tem também o privilégio de estar aqui com a gente. O Samuel Armbrust, nome difícil, que é o nosso novo ministro a partir de maio. Queria te convidar, Samuel, para tu orares com o Renato nessa noite. Ontem brincava com o Renato que tenho ouvido ele nas últimas 3 semanas, e na semana que vem vou ficar mais 2 dias ouvindo ele. E fazendo o curso do CTPI, e o Renato, nesse módulo, está nos ensinando sobre a pregação. Então eu disse para ele que agora eu estou observando para ver se aquilo que ele ensina nas aulas, se ele está praticando aqui, né? É um privilégio a gente poder estar junto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida do Renato, por aquilo que ele já compartilhou conosco ontem, pelo tempo e privilégio que podemos ter de estar juntos também. E quero pedir, Senhor, que Tu esteja ungindo com o Teu Santo Espírito, Deus, o conduzindo nesta noite para falar conosco, e que o Senhor, assim, através da vida dele, nos desafie e nos faça pensar e sonhar com esta cidade, com o povo que aqui vive, para que possamos ser cada vez mais relevantes como Teus servos e servas, como ministros e ministras, dispenseiros da Tua graça, da Tua multiforme graça. Fala, Senhor, através da vida dele, mais uma vez eu peço, em nome de Jesus, amém. Já tenho aqui, obrigado. Tudo bem, gente? Espero que tenham passado um bom dia. Alguns não trabalharam, não é isso? Por conta do feriado de ontem, estão felizes. Os outros dá para perceber que trabalharam, né? Mas tudo bem, trabalho não é coisa ruim, não. Eu tenho gastado um bom tempo lá na nossa comunidade recentemente, fazendo uma série sobre trabalho, tentando acabar com essa história de que o trabalho é um mal necessário, né? Aí o sujeito entra segunda-feira se lamentando no Facebook, e a sexta-feira começa com o sujeito acreditando que a vida vai iniciar a partir dali, né? A vida acontece de sexta-noite a domingo. Não, trabalho também é bom, é algo que Deus nos concedeu para a nossa realização, mas a nossa conversa aqui não é sobre trabalho, né? A nossa conversa é sobre missão na cidade, missão da igreja na cidade, ser urbano. A pedido do pastor André, eu vou conversar com vocês nesta noite sobre um diálogo com as novas lógicas da cidade. Não é propriamente dita uma mensagem, uma pregação, como a gente faz lá na comunidade, mas é um diálogo um pouco mais aberto, de caráter um pouco mais sociológico, que ajuda a gente a entender o que está acontecendo no mundo ao
nosso redor. Por isso, em algum momento você pode discordar de alguns apontamentos, você pode acreditar inclusive que algumas das realidades que eu vou apresentar não dizem respeito à realidade próxima a você, dessa região. Você conhece muito mais Florianópolis do que eu. O que eu trago aqui é algo que parte do pensamento de um sociólogo bastante conhecido no Brasil, e um diálogo com o pensamento dele no que diz respeito à missão da igreja, tá bom? Vamos lá. Durante muitos anos, alguns cristãos rejeitaram a possibilidade de dialogar com as ciências sociais, alegando a suficiência da teologia. Não, o que importa para a gente é um pastor que se aprofunde teologicamente, é termos uma igreja que tenha uma boa doutrina, enraizada na história, enraizada na palavra de Deus, e o restante é desnecessário. E a gente sabe muito bem que existem muitas igrejas por aí, enraizadas na palavra, enraizadas na história, mas infrutíferas no que diz respeito a comunicar esse evangelho tão caro e precioso às pessoas ao redor, e por isso elas não crescem. Nem toda ausência de crescimento, gente, é sinônimo de problema, de enfermidade, mas existem igrejas que não crescem por conta de uma enfermidade, e a enfermidade no caso não é a falta de boa teologia, mas é a falta de conhecimento do mundo ao redor. Em reação a isto, um novo grupo levantou-se na década de 60, convencido de que sem as ciências sociais a igreja não veria o crescimento. O pai desse movimento foi um sujeito chamado Donald McGavran. Ele deu origem ao que os teólogos chamam de movimento de crescimento de igreja. A história do sujeito é muito interessante. Ele era filho de missionários na Índia e viu o pai lutando muito no campo, querendo fazer a igreja crescer, e ninguém aparecia na igreja. Sabe aquela história? Um ministério inteiro com ninguém se rendendo a Cristo. E o menino ficou tão revoltado que ele acabou perdendo a própria fé. Voltou para os Estados Unidos, foi para a universidade com o coração endurecido, cético, até que teve uma experiência interessante num dos cultos do movimento estudantil. Acabou conhecendo uma moça, essa moça falou de Jesus para ele, e ele então se rendeu a Jesus, né? Não existe maneira melhor do que voltar a ter uma experiência de fé quando a mulher amada fala a respeito de Jesus para você, né? Foi o que aconteceu com ele. Então ele se sentiu chamado ao ministério, mas ele disse assim: quer saber de uma coisa, Senhor? Eu topo me tornar pastor, mas eu não quero a mesma pampa pobre do meu pai. Eu quero uma igreja que anuncie Jesus, e eu quero ver pessoas chegando. E esse ímpeto era tão forte, e por que não dizer doentio no coração dele, que ele acabou abraçando as ciências sociais, tendo com elas uma espécie de relação extraconjugal. Ele abandonou muitos referenciais teológicos, ele abandonou a profundidade das escrituras, para veicular simplesmente entre a antropologia, a sociologia e outras logias que davam para ele alguns insights que favoreciam o crescimento da igreja. Dois extremos, concordam comigo? Um acredita que só a teologia vai fazer tudo acontecer. Não, a teologia precisa ser comunicada, e se eu não conheço a cidade, eu não consigo comunicar. O outro grupo só pensa nas ciências sociais, só pensa na antropologia, na psicologia. Mas se você conhece as pessoas por essas logias e não conhece o evangélico, você está comunicando o quê? É a ponte para o nada. Então nós precisamos de um caminho intermediário. O que ambos os grupos não perceberam é que tanto o conhecimento teológico quanto o conhecimento cultural são as duas asas de um mesmo avião. Quando a gente usa alguns instrumentais da sociologia, da antropologia, que não ferem as escrituras, são legítimos. São percepções da manifestação da graça de Deus dentro dessas logias, e devem ser aproveitadas, com cuidado,
mas bem aproveitadas. Uma breve justificativa bíblico-teológica para o diálogo com a sociologia. Olha que interessante esse texto de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Nesse momento histórico, Davi estava recrutando um exército para poder prevalecer contra as forças do rei Saul. E dentre as pessoas com quem ele contou nesse momento, os filhos de Issacar. O único texto na Bíblia que menciona os filhos de Issacar é esse versículo. E a única característica que a gente encontra nesses filhos de Issacar é que eles eram o quê? Conhecedores da sua época. E se a Bíblia mencionou o fato dos filhos de Issacar, conhecedores da época, fazendo parte do grupo do exército de Davi, é porque isso tinha uma importância. De alguma forma, Deus queria nos mostrar a importância de nós conhecermos o mundo ao nosso redor, a maneira como as pessoas pensam, porque o mundo evolui, de um dia para o outro a cultura muda, e se nós não estamos atentos ao que está acontecendo do lado de fora, nós perdemos já a chance de comunicar a mensagem para... Opa! Ok. Esse aqui funciona? Ok. Em paralelo a esse texto, o texto de Atos, capítulo 13, amplia essa nossa reflexão sobre os filhos de Issacar. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Olha que interessante. Uma menção no Novo Testamento que fala a respeito do rei Davi, afirma que ele serviu a sua geração. Foi um homem que tinha os seus referenciais no passado, mas que pôde fazer diferença no presente. E o que será que deu a Davi a condição para ele fazer diferença no seu momento, na sua história e na sua geração? Muito provavelmente, o fato de ter contado com gente, tal qual os filhos de Issacar, conhecedores da sua época. Alguns alertas importantes. 2. O primeiro deles vem de um sujeito bastante conservador, de uma teologia bastante profunda. Francis Schaeffer, no livro A Igreja no Final do Século XX, ele diz assim: a igreja hoje deveria estar se aprontando e conversando sobre as questões do amanhã, e não sobre as questões de 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque ela será lançada dentro de um espremedor. Será difícil estar na igreja nos últimos anos. O que faremos quando tivermos de lidar com as verdadeiras mudanças que nos aguardam? O curioso é que Francis Schaeffer disse essas palavras há cerca de 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Ou seja, ele estava numa espécie de profecia a respeito do nosso tempo, falando aqui. Nós estamos no meio do espremedor profetizado por Francis Schaeffer. Difícil ser cristão hoje em dia. A gente vive num mundo hoje onde os princípios defendidos dentro da igreja são absolutamente contrários aos princípios que a gente vê do lado de fora. Isso é uma mudança. Antigamente, mesmo os não cristãos tinham princípios muito parecidos com os princípios daqueles que eram cristãos. Pensa comigo. A fidelidade conjugal era um valor dentro da igreja? Sim. Mas era um valor fora também. Isso é tão verdadeiro que quando alguém, mesmo não cristão, dizia assim: puxa, você ficou sabendo, houve um caso de
Todo mundo ficava escandalizado, dentro e fora da igreja. Hoje, já não acontece mais assim. Os princípios foram mudando, a cultura foi mudando, e os valores de dentro da igreja são absolutamente distintos dos valores do lado de fora. Brian McLaren, em A Igreja do Outro Lado, diz assim: neste momento muitos estão desejando voltar para o velho mundo. Amamos nossos velhos mapas e queremos que o mundo se encaixe nos nossos velhos mapas. Outros, entre nós, entretanto, anseiam por explorar o novo mundo, criar novos mapas, aprender a nova disposição do terreno, fazer do mundo do outro lado um bom mundo e exercer uma influência positiva nele. Não tem como voltar atrás. O mundo não vai ter mais a cultura de 20 anos atrás. Cabe a nós transitar como cristãos no meio dessa cultura complicada, controvertida, bagunçada muitas vezes, e fazermos a diferença no mundo em que nós estamos. Foi assim que Davi viveu. É assim que o Senhor espera que a gente viva também. E que mundo é esse? No início do século XX, somente 13% da população do mundo vivia em cidades. Agora, no início do século XXI, mais da metade do mundo já vive em centros urbanos. O mundo deixou de ser um mundo essencialmente rural, com a sua cultura, com o seu jeitão, com as suas características, para se tornar um mundo urbano. E muito foi alterado na maneira das pessoas pensarem e funcionarem nesse novo contexto. A migração de mais de 1 bilhão de pessoas para as cidades nas últimas 2 décadas representa o maior movimento populacional da história. Está dando para perceber? O maior movimento populacional da história está acontecendo na nossa geração. Alguns especialistas dizem que o mundo mudou nos últimos 50 anos, o que somente aconteceu em 200 anos em outra geração. Muitas mudanças na maneira do pessoal optar, decidir, escolher, se posicionar, enfrentar os problemas, avaliar, ponderar acerca do que é importante, do que é valor, do que não é. Muita coisa tem mudado no meio desse turbilhão gerado pelo maior movimento populacional da história. Em 1950, somente 2 cidades, Nova York e Londres, tinham mais de 8 milhões de habitantes. No fim deste século, elas passarão a ter mais de 22 milhões. Algumas das piores formas de sofrimento são encontradas entre as pessoas recém-chegadas nas cidades. Eles estão despreparados para as dificuldades que nelas encontram. Eu não sei como é que funciona esse negócio aqui em Florianópolis, mas em São Paulo é muito comum você perceber gente vindo do Nordeste, né, chegando na rodoviária com aqueles sacos enormes, e dentro do saco tem de tudo, né? Tem panela, tem roupa, tem tênis, um pouco de alimento. Aí o sujeito desce do ônibus com aquele saco nas mãos e ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele não sabe o que fazer. Veio para São Paulo para tentar fazer a vida, como se isso fosse muito fácil, como se São Paulo fosse a terra prometida. Não é. Longe disso. Muita gente acaba vindo para as grandes capitais com esse anseio e, despreparados, não conseguem empregos. Eles não possuem as habilidades ou o treinamento requerido para os trabalhos oferecidos e não possuem dinheiro suficiente para o seu sustento. Isso é um problema típico das grandes capitais.
Assim são forçados a viverem em favelas ou novos assentamentos localizados na periferia, em casas construídas com pedaços de madeira, latão ou papelão. Em Campinas, cidade onde eu morava até 9 anos atrás, tinha um assentamento de mais de 100 mil pessoas. Dá para acreditar? Mais de 100 mil pessoas. É impressionante, puxadinho para tudo quanto é lado. Ninguém paga net, ninguém paga luz. Criminalidade rolando solta naqueles lugares. Novos assentamentos ou favelas em estágio inicial são carentes de água, esgoto, eletricidade e pavimentação. Os residentes vivem sob constante ameaça de expulsão. Você já teve a curiosidade de entrar num desses lugares mais simples? Já teve essa oportunidade, fazendo uma obra social, assim por diante? O que se vive nesses lugares é terrível. É terrível. A gente vive num outro mundo, né? A maioria das pessoas que estão por aqui hoje, nós vivemos num mundo bem diferente. Mas o nosso mundo não é um mundo real. A realidade é muito mais cruel do que aquilo que os nossos olhos enxergam dentro das nossas universidades, dentro dos clubes que a gente frequenta, dentro dos restaurantes famosos e de grife que a gente costuma se alimentar neles. Essa situação caótica entre os pobres favorece o crescimento da criminalidade e a violência tão característicos da cidade. Muita gente que vai para as ruas e assalta porque tem mau caráter. Vindo para cá, eu recebi a notícia do motorista do ônibus da Azul: olha, por favor, tome muito cuidado no aeroporto, porque existe uma quadrilha roubando homens e mulheres, tirando deles as suas bolsas. Bolsa na frente, cuidado. O ônibus da Azul dizendo para a gente tomar cuidado. As pessoas que vão ali para roubar não são pessoas que estão roubando por fome, mas existem pessoas que sim. Esta violência não se restringe aos pobres. Entre as classes média e alta surge um outro tipo de violência: a competitividade, busca insaciável pela riqueza e poder. E essa é uma violência um pouco mais assim velada, né? A gente não costuma identificar primeiramente ou primariamente como violência, porque ninguém está usando arma. Mas dentro das empresas, se você é alguém que trabalha numa empresa, você sabe muito bem como é que é esse negócio. Um tentando puxar o tapete do outro, para ter o benefício do outro, para ter o lugar do outro. Dependendo da empresa onde você trabalha, você não consegue nem ter uma noite tranquila de sono. Se você fica doente, você teme, porque tem 3 ou 4 tentando puxar o teu tapete no trabalho. Como é que você vai ficar alguns dias? Longe da empresa, longe do comércio, longe das suas atividades e do seu ambiente de produção. Tudo isso faz com que novas lógicas emerjam na cidade. E que lógicas são essas? A primeira, segundo João Batista Libânio, um grande sociólogo brasileiro, é a seguinte: a lógica do corte entre o espaço de moradia e do trabalho. Prestou atenção? A lógica do corte entre o espaço de moradia e trabalho, diferente da lógica rural, onde o trabalhador mora ao lado do local de trabalho. Na cidade, a perceptível separação. No mundo rural, o sujeito levantava na hora de trabalhar. Não precisava pegar ônibus, não precisava pegar táxi, trânsito, porque o local de trabalho está onde? No quintal. Simples assim. Mas na cidade há uma perceptível separação. Existem áreas de trabalho, existem áreas de lazer e existem áreas residenciais. Uma reação a esse corte tem acontecido através da informatização.
Algumas pessoas percebendo que essa coisa de morar longe do trabalho tem gerado um incômodo muito grande e principalmente uma queda no rendimento, porque o tempo fica mais curto, acabam oferecendo para os seus funcionários o home office, celulares, notebooks, e aí os funcionários acham que eles estão recebendo um benefício. Posso contar uma coisa para você? Se você ganhou um celular da sua empresa, não foi benefício, não. Se você ganhou um notebook da sua empresa, não foi benefício. Você ganhou trabalho extra. Você vai ter que ficar conectado o tempo todo. O tempo todo. Uma forma pobre que está trazendo o trabalho para casa tem a ver com a proliferação das microempresas. Trabalho dentro de casa, que também, da mesma forma, não tem horário para começar, não tem horário para terminar, tudo de acordo com a demanda, tudo de acordo com a necessidade. Essa nova lógica tem ações para a gente como igreja? Tem. Vamos pensar em alguns desafios? 2. Em primeiro lugar, estabeleça a quantidade de programas da igreja, bem como os seus horários de funcionamento, de acordo com a rotina daqueles a quem você deseja realmente alcançar. Com essa mudança do corte da moradia para o trabalho, a gente ficou sem tempo. Porque as pessoas trabalham muito e gastam muito tempo em deslocamento. Isso faz com que aquela tradição de ter inúmeras programações durante a semana seja algo altamente inviável. Aí o pastor que nasceu no mundo rural, acostumado a ter culto na terça-feira, porque segunda é dia de folga. Terça-feira, um cultinho de oração. Na quarta-feira, um estudo bíblico. Na quinta-feira, um ensaio mais prolongado com coral. Na sexta-feira, um encontro com os adolescentes. No sábado, com os jovens. 3 encontros no domingo. Ele começa a perceber que na cidade esse negócio não funciona. E aí ele começa a cobrar a igreja dizendo assim: quer saber de uma coisa? Vocês não são crentes como antigamente. Não são. Porque a gente não vive mais em antigamente. A gente não tem mais tempo. Por isso existe a necessidade de, num ambiente urbano, uma equação diferente. Menos atividades, com mais excelência. Menos encontros, mas com mais impacto e profundidade. Em segundo lugar, crie alternativas inteligentes para evitar os constantes deslocamentos para treinamentos ou reuniões, que podem ser feitas através de vídeos pré-elaborados ou conferências online. Mas é muito caro fazer algo assim. Não, não é caro não. Por sinal, a tecnologia está no seu bolso. Chama-se celular. Eu não sei se você sabe, mas o seu celular tem uma câmera. E filmando um conteúdo que você gostaria de oferecer para um treinamento, você pode facilitar a comunicação dessa mensagem. Nós gravamos em Campinas, há um tempo atrás, um projetinho chamado Teleios Online, que era um processo de discipulado de 2 anos. 2 anos, para a formação de líderes leigos. Aí a grande crise é: como é que a gente vai fazer um treinamento de 2 anos? O sujeito não tem tempo. Então vamos fazer um treinamento online. Mas não tem como passar algumas coisas que são presenciais, tete a tete. Então vamos fazer um curso semipresencial. Acontece assim: durante 3 semanas, o sujeito recebe o conteúdo semanalmente, em 3 aulas semanais, meia hora cada aula. E no final das 3 semanas, na quarta, um encontro presencial com o mentor, para oferecer aquilo que a internet não oferece, aquilo que se torna frio no conteúdo passado pela TV, semipresencial. Com isso a gente ganha o quê? A chance de discipular pessoas no meio de uma cidade tão corrida
e tumultuada quanto a nossa. Segunda nova lógica, vamos lá? A lógica do corte entre o espaço privado e o espaço público, é o que diz João Batista Libânio. Enquanto a casa no mundo rural era um espaço aberto, o que é esse negócio de ser um espaço aberto? Todo mundo entra, né? No mundo rural, você já deve ter visto nos filmes por aí, né? Passando na frente da casa, ele sente um cheiro de café. Ô, dona Maria, estou sentindo um cheiro de café. Posso entrar? Já devia ter entrado, né, rapaz? Você sabe que a casa está a porta aberta para você. Aí o sujeito entra, senta na cozinha, fica batendo papo, mais 2 minutos, um sujeito passa. Ô, tem um pedaço de bolo aí? Ou 2? Ficou marcado esse negócio do bolo, né? Aí tu entra e todo mundo fica conversando. Ó, a casa é um espaço aberto. Poucas pessoas trancavam a casa no mundo rural, porque se alguém chegar. E no mundo urbano é assim? Alguma coisa mudou. A começar pelo tamanho das casas. Olha o tamanho dos apartamentos num lugar aglomerado como esse. Pequenininhos. Tamanho da sala. Pequenos. A casa no mundo urbano virou espaço privado. Você concorda comigo? A mesma roupa que o sujeito usa no quarto, ou a pouca roupa que ele usa, ou a roupa nenhuma, é a maneira como ele anda na sala, porque é tão pequeno que não tem diferença, né? O que é aqui? Sala. E aqui? Cozinha. E aqui? É tudo pertinho. Ninguém pode ficar entrando na casa de uma pessoa no mundo urbano por conta disso. Porta aberta, ladrão, de jeito nenhum. Se alguém chega sem avisar na sua casa, aí, como assim? Contraditoriamente, olha que interessante, gente. As pessoas oscilam na cidade entre a intransigência espacial e a compulsão exibicionista. Tem um corte do espaço público e privado. O pessoal quer privacidade, mas ao mesmo tempo que a privacidade quer ser notado. É maluco esse negócio. As pessoas querem ser vistas. Quer um exemplo? No Chile, uma artista passou alguns dias numa casa transparente. Dentro da casa, espaço de privacidade. Só que a casa dela era transparente, de modo a publicar toda a sua intimidade. Toda. Dá para entender a loucura do mundo urbano, gente? Esse é o mundo que a gente está vivendo. Essa lógica traz desafios para a gente como igreja? Eu acredito que sim. Posso oferecer 2 exemplos? Em primeiro lugar, defina claramente quais programas da igreja terão um caráter público e quais terão um caráter privado. Posto isto, rejeite a tentação de usar o conteúdo de um no outro. Ah, mas a gente faz isso? Faz. Você imagina aquela história do sujeito assim, convidando um amigo, ou vamos comigo na igreja, e o sujeito ficou um tempão assim, dizendo não, até que ele teve uma crise conjugal. Aí ele disse para o amigo, eu vou, dessa vez eu vou. E o sujeito está desdobrando para entrar na igreja, todo constrangido, mas na expectativa de ouvir Deus falando. Depois do período de música, o pastor vai assim, pessoal, queridos irmãos em Cristo, ao invés de nós termos a mensagem hoje, nós vamos ter um tempo de assembleia, porque nós precisamos resolver algumas coisas. O nosso som, por exemplo, não anda muito bem, então nós vamos resolver esse problema nessa nossa assembleia, ok? Então eu peço desculpa aí aos nossos visitantes que precisavam ouvir Jesus, não vai ter Jesus hoje. Eu cansei de ver isso dentro de igreja, porque a gente confunde o espaço público com o espaço privado.
Isso aqui é público, então não é lugar para tratar coisas privadas. Eu preciso de uma assembleia, um outro horário, um outro local, porque aqui é público, aqui é o lugar que eu quero trazer os meus amigos, aqui é o lugar onde a gente vai falar de Jesus. Ao lidar com novos participantes da igreja que não tem nenhum tipo de histórico evangélico, substitua a antiga abordagem da visita por encontros em lugares públicos. Conversou um pouquinho sobre isso. Essa coisa da visita, ela é muito significativa para quem já é cristão, porque nós cristãos já temos esse hábito. A gente cresceu com isso no nosso DNA, de tal forma que se o pastor não passa na nossa casa para comer um pedaço de bolo ou dois, a gente fica chateado. Quanto tempo ele não vem aqui? Puxa vida! Mas quando a gente fala de alguém que tem uma cultura eminentemente urbana, travado para aberturas como essa de uma visita, isso é muito constrangedor, muito mesmo. Você duvida? Então dá uma olhadinha nesse vídeo, porque ele ilustra bem o que a gente está conversando aqui. Faz um milagre em mim. Belíssima voz da nossa irmã, coisa linda, canta maravilhosamente bem, parabéns, viu? Queria aproveitar a oportunidade de conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Alguém que está conhecendo a igreja agora, queria deixar bem claro, não é para te constranger, não é para fazer você passar vergonha, nada disso. É para te identificar e te receber melhor como igreja, tá certo? Faz um sinal com a mão, você que visita pela primeira vez. Ninguém? Estou vendo um rostinho novo ali, isso, levanta, não precisa ter vergonha, levanta tudo, levanta bem alto, isso. Fica de pé, melhor, fica de pé. Olha para trás, o pessoal vê seu rostinho bonito, olha lá. Seja muito bem-vinda, viu? É uma tradição da nossa igreja cantar uma música, então não fica com vergonha, fica bem tranquila que a gente vai cantar agora, tá certo? 3, 2, 1. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer, hoje todos estamos vivendo, essa igreja ama você. De novo, vamos lá. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer, hoje todos estamos vivendo, pode se assentar, fica à vontade. Depois deixa o endereço na recepção, mas fica tranquilo que ninguém vai te incomodar, tá bom? Vamos continuar agora. E depois dessa primeira visita, a senhorinha decidiu mudar de casa, né? Esse negócio tem que ser muito cuidadoso, né? A maneira como a gente lida com aqueles que têm uma cultura diferente da nossa. Terceira nova lógica. A lógica da diversificação da cultura. Na cidade existem muitas culturas, não apenas uma. A gente costuma chamar essas subculturas de tribos, cada uma com o seu costume, com o seu hábito, com o seu linguajar, com o seu tipo de roupa. No mundo rural, os valores referenciais da vida eram fundamentalmente aprendidos do catolicismo. Então a cultura era igual, como eu disse no início da mensagem. Honra era um valor dentro da igreja e um valor fora. Nome era um valor dentro e era um valor fora também. Mas agora na cidade a pluralidade de referências acabou gerando uma infinidade de grupos, tribos e subculturas urbanas. Cada um desses grupos tem um conjunto de crenças, normas e valores e por eles são orientados. Esse tipo de nova lógica tem para a gente algum desafio como igreja? 2 exemplos. Primeiro, ensine a igreja a entender a diferença entre o que diz respeito à essência de ser um discípulo de Cristo, o que é inegociável, e o que diz respeito à bagagem cultural de cada um, negociável.
a gente às vezes acaba confundindo a cultura da nossa tribo com o evangelho. E aí a gente acha que na cidade o sujeito precisa se tornar um da nossa tribo para se tornar um cristão evangélico. E isso não é verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Lá no interior de Barbacena, um menino decidiu colocar brinco. Ele pôs lá um brinco na orelha e decidiu saltantemente aparecer na comunidade dele. Quando ele chegou ali, toda a liderança viu aquele menino, fizeram um escarcéu, chamaram os pais. Como assim? Porque isso nunca aconteceu aqui, e isso não pode acontecer aqui. E aquele menino foi escorraçado por conta do fato de ter colocado um brinco. E por que ele começou a colocar brinco? Porque dentro do grupo de amigos isso era bastante normal, bastante comum. Esse menino, cuja história é real, ele foi disciplinado dentro da igreja. Não por ter cometido algum tipo de pecado, mas por ter colocado um brinco. As mulheres usavam brinco e não eram disciplinadas. E ele não podia. O menino não era homossexual. O menino não era um mentiroso. Ele simplesmente participava de uma cultura diferente. Segundo, identifique a subcultura mais próxima da subcultura dos participantes de sua igreja e formate a sua comunicação de tal forma a ser entendido prioritariamente por eles. As empresas trabalham com essa coisa do público-alvo, né? E, embora o público-alvo da igreja seja o mundo todo, toda igreja local tem um determinado leque de comunicação. Tenta entender o que eu estou dizendo. Se eu chego na frente de uma comunidade como essa, e eu começo a falar em português, eu converso com o mundo todo? Não. Eu, com o ato de falar em português, eliminei a grande parte da população mundial. Vocês concordam? O fato de eu ser um rapaz de 40 anos, isso faz imediatamente com que algumas pessoas se identifiquem comigo e outras não. Talvez algumas vão olhar para mim e vão dizer assim: é só um menino. Ou seja, mesmo que a gente não pondere, mesmo que a gente não reflita sobre o público-alvo, a gente acaba tendo a condição de alcançar uns e de não alcançar outros. Quando a gente percebe o nosso potencial médio, qual é o público que, em média, nós precisamos mirar? Nós comunicamos bem com esse grupo. E aqueles que se aproximam e através dessa comunicação são alcançados, são muito bem-vindos, são muito queridos, são muito bem amados no nosso meio. Quarta, a lógica da diversificação da violência. No mundo rural, a violência também era uma realidade. Basta recordarmos o cangaço que atormentou o campo. Lembra aquele negócio da peixeira? Não é só na cidade que tem violência, não. No campo também tinha. Não dá para viver como saudoso. Tem gente que, sabe aquele negócio? Não, o ovo melhor é o do campo. A galinha tem que ser a caipira. Se bem que no ovo, na galinha, é verdade, né? Na cidade, a violência é diferente e sentida mais claramente no cotidiano, em cada esquina. No semáforo, o medo de ser assaltado. Um dia desses, um amigo contou para mim que estava com a esposa na linha vermelha no Rio de Janeiro, os dois andando de carro, pensando na vida, e de repente a esposa deu um grito e falou assim: meu Deus, pegaram os meus filhos. Ele falou assim: meu bem, o que aconteceu? Não, pegaram os meus filhos. Já teve um ataque de pânico passando pela linha vermelha.
Não sei se ela estava na TPM ou não. Fato é que um ataque de histeria, plena histeria, por conta da pressão que o medo gera sobre a gente. Violência urbana está associada à tensão urbana, fruto das compulsões, desigualdades, anonimato, solidão. Você percebe esse negócio da tensão? Sabe onde a gente percebe isso bastante? No trânsito. Se você olhar para minha esposa, eu não gosto de falar quando ela não está aqui, perde a graça. Pequenininha, loirinha, olho azul, toda magrinha, delicadinha, no trânsito. Se você cruzar com a minha esposa, desvie. Pare pelo caminho, porque ela é uma fera no trânsito. Parece que toda a tensão dela vai para o volante. Violenta. Isso tem desafios para a igreja? Eu acredito que sim. Primeiro, se existem pastores e pregadores, gente que dá aula em cursos na escola da igreja, pregue a palavra considerando as necessidades pessoais que emergem como fruto da violência urbana. Ansiedade, solidão, medo, tédio, síndrome de burnout. Não tem como passar um ano sem a gente não conversar sobre esses temas. Porque é o que está rolando do lado de fora. A gente vai falar sobre o quê? Esses são assuntos da pauta. Instigue sua igreja a servir as vítimas da violência da cidade através de atos concretos de amor. Porque aí o pessoal vai olhar e dizer assim, aquele pessoal é sério. Aquele pessoal não apenas fala a respeito de um Jesus de amor, mas eles se comportam de uma forma que mostra esse amor. A gente tem tentado fazer isso em Sorocaba. É difícil, mas a gente tem tentado. Eu lembro que há um tempo atrás, no nosso bairro, lá no Campolim, a gente recebeu a notícia de que um prédio inteiro tinha sido assaltado. Uma quadrilha entrou, rendeu o porteiro, e eles foram assaltando apartamento por apartamento. Quando eu vi a notícia, minha primeira reação foi, puxa, que chato, hein? Aí virei a página da internet para ver a outra notícia. Aí o clique veio na minha cabeça pensando assim, como assim? Foi no Campolim. É a nossa cidade, dentro do nosso bairro, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o nosso grupo pequeno decidiu fazer o seguinte, nós criamos alguns kits, com um devocionário que a gente produz todo ano, com uma carta dizendo, olha, a gente ficou sabendo o que aconteceu, e a gente sente muito pelo que aconteceu, e a gente vai estar orando nos próximos 30 dias, para que Deus dê graça para a família de vocês, se livrarem do medo, da insegurança, e a gente quer se colocar à disposição, o que vocês precisarem, por favor, entrem em contato através do número tal. Uma caixa de bombom, um saco bonito, e a gente levou um para cada apartamento do prédio. Não, e aí? Deu certo a isca? Viu? Não era isca. Não é pescaria. É demonstração de ato de amor. Por quê? Porque Jesus era assim. A gente precisa resgatar isso. Quinta nova lógica. A lógica do anonimato. Isso aqui é interessante também, hein? Num primeiro momento, esta lógica surge como uma alternativa reconfortante em oposição ao modelo rural. Porque no mundo rural não tem muito segredo. Pensa comigo, por exemplo, naquele menino que começou a perceber assim um trejeito diferente, homossexual. Se ele decide contar isso para uma pessoa, no dia seguinte, esse menino não consegue sair de casa. Mas se esse mesmo menino vem para a cidade, ele anda pelas ruas, conseguindo respirar,
Sabe por quê? Porque ninguém sabe dos dilemas do coração dele. A cidade é um lugar perfeito. Eu posso ser o mesmo, ninguém vai perceber, ninguém vai se importar. Eu estou andando no shopping, milhares de pessoas cruzam o meu caminho e não sabem do que eu passo aqui dentro. Isso é o céu para mim. Num segundo momento, essa lógica do anonimato gera um profundo estado de solidão e incentiva comportamentos exóticos. Num primeiro momento, a sensação de alívio. Ninguém me nota, ninguém me conhece. Que delícia, cidade grande. Num segundo momento, eu quero ser notado, porque bate o sentimento de solidão. Eu cruzo com milhares de pessoas e ninguém sabe o meu nome. Aí o adolescente diz assim: quero pintar o meu cabelo de vermelho. E ninguém entende por quê. Não dá para entender por que você vai pintar o cabelo de vermelho. Moicano ainda. Aquele negócio assim. Por quê? Um brinco, tudo bem, mas 16, por quê? Uma tatuagem, tudo bem, mas o corpo inteiro, por quê? Por causa disso. Solidão. A partir dessa noite, quando você olhar para alguém com algum tipo de manifestação externa no seu corpo, lembre-se disso. É alguém tentando gritar, dizendo: ei, eu estou aqui e eu preciso ser notado. Se a gente como igreja tivesse esse olhar mais aguçado, a gente trataria com muito mais carinho algumas pessoas. Vocês não concordam? O anonimato gera desenraizamento, perda das relações primárias e relacionamentos utilitários. Isso aqui traz uma nova lógica de desafio para a igreja? Sim. Primeiramente, ofereça espaço para aqueles que desejam dar os primeiros passos na fé cristã de maneira anônima e silenciosa. O faça estruturando uma recepção acolhedora, porém comedida. Cuidado com aquele negócio de... Nós vamos cantar uma musiquinha para você que está nos visitando. Tenta se colocar no lugar de quem não é cristão. A primeira pergunta que a gente faz é: qual é seu nome? A segunda é: de que igreja você é? E se o sujeito não é de igreja e é de um centro de macumba? Você imagina o constrangimento? Então inverte a história. Você foi convidado por um amigo, por um parente, não podia dizer não, e foi parar com ele num terreiro de macumba. Aí depois de umas 3 músicas, o pai de santo vai lá para frente e diz assim: a gente quer apresentar os visitantes hoje. Tem algum visitante aqui? Eu estou vendo você aí escondidinho, fica de pé. Aí faz você ficar de pé. Ele diz assim: por favor, o pessoal ajuda, vamos dar um chuva de bênçãos ali com a rua, vamos ajudar o nosso visitante. Viu de quem você é? Como é que você se sentiria respondendo: não, eu sou um cristão? A gente nunca se coloca no lugar das pessoas. É que o cristão gosta de ser notado. O crente, quando vai na igreja do outro, fica torcendo: ai, me chama, eu quero ficar de pé. Principalmente quando é pastor, quando é líder: me chama. Verdade. Besteira, né? Não vamos ver de novo, não. Ofereça constantemente oportunidades para o enraizamento e criação de vínculos de amizade. Você dá o espaço. O que a gente diz lá na comunidade para o pessoal da recepção é o seguinte: se o sujeito entrou com a cabeça baixa, pedindo pelo amor de Deus para não ser incomodado, deixa passar. Faz vistas grossas, assobia o hino do Corinthians,
deixa o sujeito passar e entrar. Se na saída o sujeito continuar assim, olhando para baixo, querendo sair rápido, deixa o sujeito passar também. Mas por alguma razão ele entrar e aquele sorrisinho não pode deixar passar. Aí a gente se aproxima. Se o sujeito pegou uma Coca-Cola depois do culto, encosta para conversar, para integrar, para convidar. Durante o momento do culto, sempre ofereça a oportunidade de enraizamento. Se você está se sentindo sozinho, a gente tem alguns grupos assim, que funcionam dessa e dessa forma. Se aproxime, a gente vai ter todo o prazer de te orientar. Tem uma mesa ali no fundo. Se você for até ali, a gente vai te orientar para você participar disso, tá bom? Sexta lógica, a lógica do espaço concentrado. Muita gente. A grande densidade populacional gerou o desaparecimento da figura do vizinho. E não é por falta de vizinho, vizinho tem bastante. Mas a gente já não considera mais, né? Quando a gente considera, é conversa de elevador. Bom dia, dia. Noite, noite. Quente, quente. Frio, frio. É isso. A maioria de nós aqui não sabe o nome do vizinho. Principalmente se for homem. As mulheres, mas não vou entrar nessa. Desapareceu o vizinho. A grande densidade populacional gerou a diminuição do espírito de solidariedade. O sujeito sai de casa, tem um corpo estendido no chão, ele, e ele passa por cima. Ufa, ainda bem, louvado seja o nome de Jesus, porque eu não tropecei, né? E ele passa e segue em frente e deixa o sujeito no chão. Porque é tanta gente no chão e pedindo que assim, o espírito de solidariedade diminui. E a gente nem nota. Quantas pessoas você não vê no semáforo? Aqueles malabaristas em Sorocaba, então, deve ter uns 6 circos espalhados pela cidade. Malabarista por tudo quanto é lado. Quando você vê, você não está nem olhando nos olhos, você não está nem perguntando o nome do sujeito. A cidade faz isso com a gente. A grande densidade populacional gerou o que Skinner demonstrou com suas cobaias: agressividade. Muita gente junta num espaço pequeno. Por isso que um culto não pode demorar muito. Eu fico com medo assim, quando eu começo a ver 1 ou 2 rosnando, eu já termino. Ontem foi assim. O André falou: por que você acabou antes? Eu falei: não, tinha uns 2 ou 3 ali olhando feio para mim. Agressividade. Isso tem alguma coisa para ensinar para a gente em termos de postura da igreja? Eu acredito que sim. Primeiro, evite manifestações litúrgicas constrangedoras do tipo: vire para a pessoa que está do seu lado e diga que você a ama. Só tem um grupo de pessoas que gosta disso, só um. Quem está apaixonado e sentou do lado da menina certa. Aí o sujeito não para de vir para a igreja. Mas se ele também sentou do lado da menina errada, ele está frito. Além desse grupo, eu acho que quem gosta disso são os líderes, porque de alguma forma eles produzem um movimento com a sua palavra, e isso é tentador. Estou falando como líder. É tentador para o líder manipular as pessoas. Mas quando a gente senta aí, a gente percebe que não é legal. É constrangedor. Principalmente para uma pessoa de fora, que não conhece ninguém, que não tem intimidade. Como assim? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga que a ama. O visitante sai correndo, vai embora. Na medida do possível, a gente já conversou sobre isso ontem, deixe 30% de espaço vazio no templo ou auditório para que as pessoas se sintam confortáveis e desejosas em convidarem seus amigos. 30%. Para você se sentir confortável no lugar. Sétima lógica.
A lógica do espaço universal, não da igreja universal. Tá bom? Essa é uma outra lógica, né? Ou ilógica, a gente não vai entrar nesse problema semântico. Os espaços universais, shoppings, aeroportos e certos restaurantes, como no passado era o McDonald's, hoje não mais, geram verdadeira alienação, porque eles dão para a gente a sensação de que a gente está entrando num mundo que é muito melhor do que na verdade o mundo é. Você entra no aeroporto, é impressionante, você põe o pé no lugar certo, a porta abre. Nossa. Aí, a primeira coisa que você ouve no aeroporto é uma mulher falando suave. Cara, isso é o céu. Você imagina o sujeito que saiu de casa brigado com a esposa, porque... Aí o sujeito entra no aeroporto e ela diz assim: fique à vontade, American Airlines, tal. O cara já se sente bem. Ar-condicionado, o sujeito para de suar. Você tem a sensação nos espaços universais de que o mundo é melhor do que na verdade é. Isso é uma lógica que existe dentro das cidades. Eles criam um universo bonito, limpo, rico, em terrível contraste com o universo nacional pobre e sujo. A gente até se espanta, né? Quando a gente sai de um aeroporto e a gente olha as favelas. Nossa, coisa estranha. Eles minimizam também o senso de culpa no coração daqueles que de alguma forma se beneficiam da pobreza. E tem gente que se beneficia do pobre, não tem? Então ele vive no espaço universal, porque ali ele esquece do pobre que irrita o coração dele e o faz sentir de alguma forma culpado. Esse tipo de cultura que a gente encontra na cidade, tem alguma implicação para a igreja? Pode ter muitas, eu quero dar duas para vocês. Primeiro, organize o seu espaço físico como um verdadeiro espaço universal, devidamente limpo e estruturado, a fim de proporcionar o conforto adequado ao seu público. É um fato, quando você entra num lugar limpo, arejado, bem iluminado, bem tratado, confortável, de acordo com o público que você tem, há uma sensação de conforto, de segurança, importantes para a gente poder ouvir o Evangelho, não é verdade? Sim, mas essa não é a única implicação. Subverta o princípio da alienação presente nos demais espaços universais, através de uma pregação pautada pela integridade, relevância e espírito profético. Em outras palavras, a gente tem que organizar bem o espaço, como esse espaço está bem organizado, bonito, aconchegante, para todo mundo se sentir bem, para daí a gente abrir a palavra e sentar o porrete. Porque a igreja não serve para gerar alienação. A igreja existe para gerar transformação. Conforto não é o nosso negócio. Mas o conforto é necessário para que as pessoas venham e ouçam o Evangelho que transforma e que as move da alienação para uma vida prostrada aos pés de Jesus. Faz sentido? 8º lugar, a lógica da ocupação do tempo. O tempo mais longo do dia e às vezes da noite se passa no trabalho ou em trabalho. 10 horas no trabalho é muita agitação. 12 horas às vezes um executivo fica dentro do trabalho. O tempo em casa deixou de ser um tempo dedicado à família para ser um tempo de privacidade individual, porque o sujeito está cansado demais.
Ele já ouviu todo mundo do planeta, participou de todas as reuniões possíveis e imagináveis. Daí ele chega em casa, ele não quer discutir a relação. Ele não quer mais brincar com os filhos, ele não tem mais forças para isso. Aí o homem, ele senta na frente do sofá, pega o controle e fica. E ele muda 680 vezes o canal, e a esposa fica assim: cara, o que você está fazendo? Fala, não incomoda. E ele continua. Aquilo é um momento do puro caos. Aquilo ninguém está assistindo nada. Aquilo é só para se desligar, né? Eu quero a minha privacidade. O tempo livre é substituído por cursos curriculares ou extracurriculares. Não é engraçado, gente? Não tem um lugar mais ocupado do que a cidade. A gente é lotado de coisas para fazer. Aí quando pinta uma brecha, a gente preenche essa brecha, mas só com coisas importantes e imprescindíveis, né? Por exemplo, um curso de inglês, francês, mandarim, tailandês, um curso de comida japonesa, yoga. E a gente faz 680 coisas e no final de semana a gente diz assim: não estou aguentando mais a vida, está tudo corrido. Claro que está. Claro que está corrido. Esses dias eu me peguei com a minha esposa olhando para a agenda dos nossos meninos. Eu falei: se a gente está adoecendo os meninos, a gente não está percebendo. Os nossos meninos estavam fazendo sistematicamente 2 vezes na semana basquete, futebol, vôlei, violino, fanfarra e natação. Sistematicamente. Eu falei: Sibeli, está errado. A gente precisa diminuir o ritmo desses meninos, porque em cada um desses programas os meninos são submetidos à pressão. Aí eles vão para a audição de violino, eles têm que ser os melhores, e os meus não são. Vão para nadar e eles têm que ser os melhores. Tem que jogar e eles têm que ser os melhores no futebol. Isso gera uma pressão complicada. A gente não percebe, gente, mas a gente vai enchendo a nossa vida e ficando sem tempo. Isso tem algum tipo de desafio para a igreja? Eu acredito que sim. 2 exemplos. Evite o desperdício de tempo durante os cultos. Porque tempo na nossa cultura tempo é tempo. É mais caro que dinheiro hoje. Mas a gente não pensa nisso, não. Momento litúrgico. Vamos lá. Nesse momento nós vamos ter um solo da irmãzinha Dona Chiquinha. A irmãzinha Dona Chiquinha faz assim. Levanta. Tira o óculos. Arruma o cabelo. Pede licença. Passa 1. Pede licença. Passa 2. Pede licença. Passa 3. E ela começa a vir. No caminho ela não cumprimentou a irmãzinha dela, ela bate na costa. E ela cumprimenta a irmãzinha dela, vem. Aí ela esqueceu o playback. Ela volta. E ela pega a fita cassete. Fita cassete era um negócio utilizado no passado. Aí ela voltava. Ela coloca a fita cassete no player. Aí ela começa. Gente, você não tem ideia o que isso faz com um ser humano urbano. Isso corrói. Isso em casos extremos dá câncer. Perda de tempo, a sensação de que gastrite é o menor problema que isso gera. Dentro de um momento litúrgico, as coisas têm que acontecer assim, ó. Porque essa é a dinâmica do mundo contemporâneo. Não dá para perder tempo. Não, mas foi só para cumprimentar. Não é para cumprimentar. Agora é para cantar. Canta, Chiquinha. Esteja atento aos problemas familiares decorrentes da inversão de prioridades entre trabalho e família e pregue sobre o assunto,
tendo em vista as novas configurações familiares. Aí, pastor, líder que ensina e assim por diante. Essa coisa do sujeito passar mais tempo no trabalho do que em casa dá problema. Porque na hora de contar um segredo, ele conta para quem? Para a esposa? Não, para a secretária. Aí depois de 5 anos, a gente se espanta porque o sujeito está saindo com a secretária. Lógico. Tem mais intimidade com ela. Isso é horrível, mas a gente precisa prestar atenção, está acontecendo. A família deixou de ser a família que a gente concebia antigamente. Antigamente, se você pedisse para o pessoal de um grupo como esse assim, pega um pedaço de papel e uma caneta, agora desenha uma família. Papai, mamãe e os filhinhos deles. E hoje? Rapaz, família é o que a gente chama de família mosaico. É o sujeito que está casado pela 2ª vez com uma mulher que está casando pela 3ª vez. E eles têm, cada um filho de uma das relações anteriores. E estão pensando na possibilidade de ter um junto. Na hora de ensinar as pessoas, a gente precisa ter isso em mente, porque a gente é muito simplista. Primeiro porque a gente diz assim, viu, nós vamos ter o culto da família. Tá bom, você quer ter o culto da família? Mas explica quem é a família. Porque o menininho diz assim, mas família é com esse pai, com esse, ou o meu biológico? Quem é? Quando a gente ensina assim, filho, você tem que obedecer ao seu pai. A pergunta do sujeito é, que pai? Gente, eu não estou brincando, isso não é uma piada. Que pai? A gente não virou a chave. O mundo mudou e a gente continua aplicando as coisas como se o mundo fosse o de antigamente. E não é. A 9ª lógica, lógica da limpeza. Esta é uma lógica simples, porém significativa. As pessoas são classificadas na cidade pelo seu grau de limpeza. Isso acontece na cidade. Se você se arruma bem, ninguém está falando de se arrumar com roupas chiques. Se você se arruma bem, é cheirosinho, escova os dentinhos, você ganha uma nota das pessoas que te cercam, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na vizinhança, você ganha uma nota. E as pessoas te tratam a partir dessa nota. Essa lógica acontece, querendo você ou não, na cidade. Pode-se medir com facilidade o valor social de um lugar pelo nível de limpeza do mesmo. Se você tem 2 terrenos, um do lado do outro, um está limpinho, com a grama cortada, e o outro cheio de caçamba, com entulhos de construção, qual vale mais? No mesmo lugar, no mesmo tamanho, o mais limpo vale mais. O lixo denuncia a degradação espacial, desvalorizando imóveis e terrenos. Existe uma lógica que é a lógica da limpeza, segundo João Batista Libânio, e ela traz alguns desafios. Primeiro lugar, líderes, principalmente vocês líderes, nós líderes, cuidem da maneira como se vestem, bem como da sua higiene pessoal. A medida do cuidado que você tem por você é diretamente proporcional à disposição das pessoas em ouvi-lo. Eu fiz um curso de pós-graduação uma vez, e um dos professores na área de marketing começou a ensinar os pastores a combinar a cor da calça com o sapato. Eu falei assim, não está fazendo isso. E ele começou a falar, eu falei, não é possível que ele está ensinando isso. Daí eu fui olhar para
para a cor da meia dos pastores. Falei, essa aula é pertinente. Essa precisa. Mas tem gente que não tem o mínimo. O mínimo. Aí fica aquela sensação, por que ninguém me trata bem? Porque todo mundo trata com distinção os outros e não a mim. Porque você não se cuida, rapaz. Ó, se você está com a meia errada hoje, desculpa, hein? Não era a minha intenção. Mantenha o ambiente do templo ou do auditório da igreja sempre limpo e devidamente organizado. A medida do cuidado pelas estruturas é proporcional à disposição de contribuir. Vou te dar um exemplo. O sujeito está frequentando a igreja e tem uma goteira. Um domingo, a goteira lá. 2 domingos, a goteira lá. 3 domingos, o cara fala assim, quer saber? Eu vou me tornar dizimista. Porque não é possível, os caras não têm dinheiro para consertar. Aí ele vai e dá o dízimo pela primeira vez. Pá. Aí ele fica ansioso assim para chegar o próximo domingo. Aí ele chega, tá aquela chuva, ele fala, hoje eu descubro. E a goteira está lá. Ele chega para o diácono e fala, viu, vocês receberam domingo passado as ofertas? Recebemos sim. O senhor ofereceu alguma coisa? Sim, coloquei, louvado seja o nome de Jesus. Ele, tá bom. Espera mais uma semana. Goteira lá. 3 semanas, goteira lá. O sujeito fala assim, quer saber? Vou parar de contribuir nessa igreja, porque não tem o mínimo de cuidado com esse negócio aqui. O mínimo. Tem coisas que a gente não vê mais, porque a gente é da casa, né? Às vezes é necessário chamar alguém de fora e dizer assim, viu, entra aí e conta para mim o que você vê, porque a gente não vê. A gente não vê. Se você quer, existe um ditado que diz assim, se você quer saber como é a água, não pergunte ao peixe. O peixe não sabe. Porque ele está tão envolvido por ela que ele não sabe dizer o que é a água. Último, a lógica da individualização da fé. A consciência religiosa na cidade se dá através do discurso da espiritualidade, que é muito mais intimista que o da religião. Essa espiritualidade é desenvolvida sem o menor vínculo com as tradições familiares. Uma mulher da nossa igreja, que se converteu na igreja, foi batizada, apareceu um domingo na comunidade, eu perguntei para ela assim, cadê sua filha? Ela disse, Renato, não deu para ela vir hoje, ela está fazendo a crisma na igreja católica. Eu falei assim, não entendi. Ela decidiu fazer a crisma. Eu falei, mas ela não tem vindo com você aqui à igreja? Eu falei assim, Renato, mas assim, essa é a minha opção. A minha filha fazendo a opção dela. A nossa sociedade pensa assim. E as pessoas têm educado os filhos assim. Eu tenho as minhas opções e você as suas. Ainda que você tenha 11 anos, meu filho querido. A extrema individualização da fé gerou grande relativismo religioso. Cada um possui a sua verdade pessoal. Eu tenho a minha, o meu filho tem a sua. É isso que as pessoas pensam. Isso aqui é um absurdo? É um absurdo. É um absurdo. Mas é assim que funciona na cultura. E a gente tem que viver nesse mundo. Então, como é que a gente faz? Primeiro, pregue contra os pressupostos da religião tida como projeto falido e estimule o desenvolvimento da espiritualidade, uma dimensão extremamente valorizada no contexto pós-moderno. Você concorda comigo que quando se fala de religião há uma grande aversão? Mas quando se trata de espiritualidade, as pessoas são mais abertas. Se a gente entra numa Saraiva, numa Nobel, e a gente vai procurar a lista dos livros mais vendidos, entre os 10 vai ter 3 ou 4, pelo menos, que fala a respeito do quê? Espiritualidade. Se você tiver um discurso com seus amigos de crescimento da sua religião, do quanto a sua religião é superior à religião dos outros, eles não vão te ouvir. Mas se você abandonar esse tipo de discurso,
e começar a falar da espiritualidade cristã, isso é muito palatável. E você quer saber de uma coisa? Isso é teológico, gente, porque a religião, que vem de religare, do latim, é a tentativa humana de conduzir os homens a... E a religião tem o poder de ligar o homem a Deus através dos seus ritos, dos seus costumes, dos seus hábitos, das suas músicas? Resposta certa: não. Foi por conta da inviabilidade da religião em cumprir o que nós tanto almejávamos, que Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, homem perfeito, para viver perfeito no mesmo meio que nós vivemos, recebendo as mesmas tentações que nós recebemos, mas ele foi perfeito, e por ser perfeito, Jesus recebeu sobre ele a culpa que nos cabia por conta dos nossos pecados. Nós que éramos passivos de morte física, espiritual e eterna, tivemos as nossas culpas lançadas para Jesus, e Jesus foi então morto na cruz, morrendo a nossa morte, recebendo na carne dele o castigo que era para vir sobre a nossa carne. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, e ele ressuscitou dos mortos como prova de que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. E em Jesus uma nova criação começa a existir. E ele então diz que todos aqueles que morrerem para si mesmos, para viverem a vida dele, terão uma vida nova, renovada. E o trabalho do Pai fazendo transformação o tempo todo em suas vidas, para que a gente se transforme mais parecido com aquele que é tido como o amado do Pai. O Evangelho. O Evangelho é muito mais parecido com um discurso de espiritualidade do que as nossas apologéticas da denominação. Eu sou um presbiteriano, assim como você é um luterano. Mas eu sou um cidadão do reino, antes de ser presbiteriano. O meu compromisso é com o reino, antes de qualquer coisa. E se a gente precisa investir recursos financeiros na vida de um pastor luterano em Florianópolis, para ver o reino crescer no sul do país, é isso que a gente vai fazer. E qual é o problema nisso? Substitua o antigo discurso apologético por um diálogo aberto e respeitoso sobre os mais variados assuntos ligados à fé. Antigamente, a lógica era a seguinte: se você tiver todos os argumentos para convencer o seu amigo, você vai então brigar com ele, um jogo de xadrez, e se você ganhar derrubando o rei e a rainha dele, o sujeito vai se converter. Hoje, se você ganhar o jogo de xadrez, você perdeu. Contei para o pessoal que fez aula comigo aqui alguns anos atrás, um rapaz ateu lá na nossa igreja, frequentando a nossa igreja regularmente, ateu, de família de ateu, de irmãos ateus, de pais ateus, frequentando a nossa igreja. Ele me convidou para ir à casa dele. Como convidou, eu fui. A gente teve um tempo ótimo, excelente conversando. Aí eu disse para ele assim, falei: Jorge, conta para mim, o que você pensa a respeito de Deus? Ele falou: Renato, você não vai querer ouvir. Eu falei: eu vou, eu prometo para você que eu vou. E eu insisti com ele, ele disse: Renato, olhe para mim, eu tenho sérias dúvidas com essa coisa da existência de Deus, de que Jesus é Deus. Para mim, o que mais importa na comunidade é essa coisa da espiritualidade
moral. Vocês têm uma vida bonita, e o discurso de vocês molda a nossa vida de uma forma muito bonita. Eu fiquei ouvindo. Quando ele terminou de dizer aquele bando de coisas com as quais eu não concordo, eu continuei em silêncio. E depois de um tempo de silêncio, ele falou assim: tá bom, vai, agora fala, porque eu sei que você vai falar alguma coisa. Eu falei: eu? Eu não, Jorge. Você me ouve quieto há tanto tempo. Eu só queria te ouvir. Ah, você está de brincadeira, você não vai falar nada? Eu falei: não, cara, eu só queria te ouvir. Mas se você está insistindo, Jorge, eu só queria te pedir uma coisa. Fica com o coração aberto. Porque se Deus não existe, não vai acontecer nada com você, né? Continua indo mesmo, ouvindo. E se Deus não existe, você pelo menos vai ouvir alguma coisa legal, como você acabou de dizer. Mas se Deus existe, como eu acredito, Jorge, Ele está ouvindo a nossa conversa. E, bom, eu acho que Ele vai tentar convencer você do contrário. A resposta dele para mim foi: se eu não tivesse com o coração aberto, eu não estaria indo à comunidade. Eu falei: tá bom, meu amigo. Aí eu fiquei com aquela sensação assim de que a gente foi até onde a gente podia ir com ele. Ele se sente bem, à vontade no nosso meio, não foi desencorajado pela nossa postura, o nosso discurso alcançou o coração dele, e a gente fez tudo certo de acordo com a comunicação que a gente tem que ter num ambiente urbano. Mas tudo isso tem um limite. E sabe qual é o limite? A ação do Espírito Santo. Se você fizer tudo certo na sua igreja, tudo certo para comunicar o Evangelho para os de fora, isso não significa que vai haver conversão. Porque conversão é um milagre de Deus. Mas o fato da conversão ser um milagre de Deus significa que a gente pode abrir mão da responsabilidade de pensar a igreja, de refletir sobre a cidade e de fazer um bom papel? Não. O apóstolo Paulo disse certa vez: eu faço de tudo para ser coparticipante da pregação do Evangelho. Junto dos judeus eu me fiz judeu, junto dos gentios eu me fiz gentil, e eu faço de tudo para que então o Evangelho seja compartilhado com eles. Que Deus abençoe essa igreja a ponto dela fazer o mesmo. Que vocês continuem determinados, no último, a abrir mão dos seus gostos pessoais, daquilo que é paradigma e não faz sentido mais no presente, para que vocês apaixonadamente se movam na direção das pessoas que não são alcançadas, que não conhecem a Cristo e que podem se render ao Evangelho mediante a instrumentalidade de vocês. E acreditem, quando isso acontecer, o produto vai ser, além da conversão dessas pessoas, a revitalização da sua fé. Você vai voltar a acreditar em algumas coisas que você não acredita mais. O seu coração vai começar a pulsar por algumas coisas que não pulsam mais. Os teus olhos vão lacrimejar de uma forma que hoje não lacrimejam mais. Porque há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende na terra do que qualquer outra coisa. E quando há alegria no céu, essa alegria é derramada sobre o nosso rosto também. E a gente volta a viver acreditando no poder do Evangelho.
Abaixe a sua cabeça um instante, eu quero orar com você, pedindo a direção do Senhor sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, continua a obra que o Senhor começou na vida de cada pessoa que aqui está nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, faz dissipar qualquer tipo de sentimento e desejo, que não sejam os sentimentos e desejos que estão no seu coração. Resgata no coração de cada pessoa aqui nesta noite, ó Deus, a paixão e o desejo por ver pessoas sendo rendidas aos teus pés, não apenas pela mudança da liturgia da igreja, mas fundamentalmente pela mudança da liturgia da vida, que eles façam amigos entre os não cristãos, que eles estejam atentos às necessidades dos seus companheiros de trabalho, das pessoas com quem eles convivem na universidade, e que haja fluência do teu poder à medida em que eles compartilham o que aconteceu naquela cruz maravilhosa, o sacrifício de Jesus, substitutivo, Ele que morreu no nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Pai, usa em nome de Jesus e pelo poder do Teu Espírito as pessoas que estão aqui nesta noite, ó Deus. Que eles sejam sal e luz não apenas entre aqueles que não estão aqui hoje e pertencem a essa comunidade, mas aonde quer que eles estiverem, para a honra e glória do Teu nome. Para a honra e glória do Teu nome, o nome santo e amável de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Renato. Muito bom ter esse tempo contigo. Nós encerramos esse nosso tempo agora aqui. A hora já está avançada, mas ainda temos, não esqueça, um lanchinho. Então, se você ainda quer ir para casa e antes disso, tem bolo, tem uns 7, 8 pedaços mais ou menos que estão reservados lá para o Renato, né? Mas eu queria, assim, realmente desejar que essa conversa, que essas duas noites possam formar em nós a inquietação necessária para que a gente possa repensar nosso jeito de viver e de nos relacionarmos e de sermos igreja, para que de fato sejamos uma igreja relevante, uma igreja que gere impacto. Mais uma vez, muito obrigado, Renato, e um bom final de semana a todos. Domingo nos encontramos nos nossos cultos aí pela cidade. Até mais. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see